Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o crescimento espiritual, que o discipulado não só permite, como conduz. Ao contrário, a pessoa que não tem um líder, não é discipulada, não se considera um discípulo, ela nunca vai crescer espiritualmente. A vida de um crente de igreja é muito interessante. Ele toma decisão pelo Senhor, é evangelizado, se batiza e depois é jogado na igreja. Ele faz o que ele quer, o que ele entender de fazer, vai se dedicar ao que ele quiser. Também, se ele não tiver muita vontade, o que normalmente acontece depois de alguns anos, a pessoa se acomoda. Ele não tem vontade de trabalhar, de ter cargos na igreja. Depois de algum tempo, o crente de igreja se acomoda e passa a ser um crente bem tradicional na sua tradição. Ele vai às reuniões da igreja, assiste, critica, analisa, e tira para ele o que ele achar de bom, não se sente obrigado a receber nenhuma daquelas palavras, ele analisa tudo e aplica o que ele quiser, o que ele bem entender. Isso é o crente de igreja. E o discípulo entende o seguinte: ele precisa seguir um líder, um mestre, que vai cuidar dele, orientando no crescimento nas várias áreas. Na santificação, a questão da pureza pessoal, os relacionamentos em família, a dedicação ao trabalho, o cuidado com o corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo, a pessoa vai ser disciplinada. Vida de oração, o líder, o mestre vai ensinar o discípulo e orientar nessas áreas todas. E também, principalmente, no fazer outros discípulos. O mestre, o líder, vai cobrar dele. Então, a pessoa que é um discípulo tem um líder a cobrar dele nas várias áreas. E na área financeira, por exemplo, a disciplina, o entendimento na área financeira, a área da contribuição e assim por diante. Ele vai sempre ser cobrado, tem alguém que cobre dele. Quando é um crente de igreja, não tem ninguém a cobrar dele, ele faz o que bem entende, se sente confortável do jeito que está, acomodado. Se alguém quiser pôr defeito nele ou exortá-lo, ele lembra os defeitos dos outros também e fica por isso mesmo. Aí a igreja se acomoda, se acostumando uns a verem defeitos nos outros e todos, por causa dos seus próprios defeitos, não criticam, não falam mal dos outros. Quer dizer, não falam mal pela frente nem oficialmente, falam mal por trás, em fofocas. Isso é muito comum em igreja, o fermento da fofoca, porque não tem o que fazer, eles não têm compromissos, então ficam no bate-papo, na saída da igreja e depois continuam nas redes sociais, o bate-papo, e vão levando a vida assim até a próxima reunião ou até aparecer alguma novidade na igreja. Os líderes que gostam de agradar essa gente, de vez em quando apresentam novidade. Vamos convidar um conjunto para se apresentar aqui, cantar, uma banda. Então é uma reunião especial, um culto especial, porque tem a banda, não sei o quê, que vai tocar lá. Aí um ou outro, pois gostei, não, aquele músico toca assim, não, essa música, isso aí não é bem aqui. Não, mas até que eu gostei, então tá tudo bem, tá. E fica por isso mesmo. Não adiantou nada, mais uma novidade. Mas aí o líder, o pastor, quem está à frente, tem que arranjar uma outra novidade. Então, os líderes são caçadores de novidades para atender a exigência de um público crítico. Isso não é nem de longe o que Jesus planejou para a igreja. Cada um tem que estar envolvido em buscar novas pessoas, evangelizar os que estão à sua volta,
orar pelos seus familiares, levar o assunto dos seus familiares à célula, aos outros irmãos que vão ajudar em orar para ele dar um testemunho para os seus familiares, e ele vai se encarregar de discipular alguns também, e ele vai se empenhar, isso vai ser o seu compromisso de discipular outros, além de tudo mais que ele for fazer. Por exemplo, vida de oração, a busca do Senhor e aperfeiçoamento na adoração, no culto a Deus, crescimento nos dons espirituais. Se não é batizado, buscar o batismo com o Espírito Santo e assim por diante. A pessoa precisa ser puxada, ele tem que ter um pastor pessoal, seu líder, seu discipulador, para puxá-lo, ajudá-lo. E enquanto ele está ocupado com a obra de Deus, ele não tem tempo de fermentar pecados, fermentar fofocas, porque ele está ocupado. Eu quero focalizar isto: sem o discipulado não há crescimento espiritual, porque inevitavelmente a pessoa se acomoda. Por si só, cada pessoa chega ao ponto de se acostumar com seus defeitos e ele não vê razão para ter que vencer aqueles defeitos. Ele acha uma coisa inerente, uma herança, uma coisa pessoal que faz parte dele, os defeitos fazem parte da vida dele. Então ele não acha importante nem necessário crescer naquilo, mudar. Essa estagnação espiritual é terrível. É a mornidão espiritual que vai motivar a pessoa a ser vomitada da boca do Senhor. Deus vai providenciar alguma maneira de essa pessoa ser apertada. Quando ela for apertada, ela pode reagir de duas maneiras. Ou ela se quebranta, se humilha e se volta para Deus, se arrepende de seus erros, falhas e pecados, e ela se propõe a buscar mais a Deus. Mas isso depois que vem a dor, o problema e a dificuldade. Mas ela também pode, numa hora dessas, abandonar a fé de vez. Vem uma pandemia, muitos abandonaram, estão abandonando a fé, porque já era fraquinha. Eles indo à igreja já não fazia diferença nenhuma, porque uma igreja massificada, eles eram apenas um número lá. Quando faltavam, ninguém dava a falta deles, eles contribuíam anonimamente, digamos assim, ninguém orava pela oferta, pelo dízimo deles, eles não eram reconhecidos e por causa disso de contribuir, eles contribuíam lá jogando na caixinha, lá jogando lá na cestinha, mas eles não se sentiam parte da igreja. A igreja também não dava satisfação para ele, então ele que ia presencialmente à reunião, agora assiste à distância, mas nós sabemos das limitações do culto online. A internet cai, a pessoa levanta para ir ao banheiro, a pessoa não bota uma roupa direita, a pessoa se veste assim à vontade em casa, fica muito à vontade, e as interrupções são muitas, é o cachorro a latir, a vontade de ir ao banheiro, de comer alguma coisa na hora do culto, a internet cai e assim por diante. O culto acaba não sendo o mesmo, não tem aquela reverência, não tem caráter de culto. A pessoa não se sente compromissada com Deus como se estivesse lá no templo. Mas se nem no templo ela estava compromissada, ela ia lá para assistir um show e apresentação de batatadas lá da direção e contando vantagens e falando de dinheiro e coisa desse tipo, a pessoa já não se sentia ligada nem querida na reunião presencial. A distância, muito menos. E daí, para se afastar por completo, é apenas um passo o que está acontecendo na vida de muita gente. A pessoa, quando se decidiu, não foi discipulada. Não encontrou um líder, dali a pouco ela nem queria e nem precisava mais de líder, ela não fazia questão mais, ela já tinha muitos anos de igreja, achava que já sabia o que precisava saber e faria,
praticando o que pudesse, o que bem entendesse, mas o discipulado não é assim. Alguém está cobrando de você, ensinando, amando, dando, orientando, e você levado ou levada a fazer o mesmo com outros. Então você se ocupa. O discipulado leva você a se ocupar com outras pessoas, além de você passar a ver a necessidade de buscar a Deus por muitos modos e atendendo a uma necessidade. Você, para dar, você vai ter que receber. Você vai estudar mais a Bíblia, você vai orar mais, você vai consultar o seu líder para tirar alguma dúvida, porque você tem que dar ao seu discípulo, aquele que você está cuidando. Isto é o que Jesus planejou, uma cadeia de ligações espirituais. Mas não é o que acontece na maioria das igrejas que são massificadas. Então nós dizemos, num sistema massificado, quando não há discipulado, é quase impossível você crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente? É crescer na semelhança de Jesus, no fruto do Espírito, amor, alegria, domínio próprio, a paz, a serenidade, a dedicação, o trabalho, o zelo. Esses aspectos aí do fruto do Espírito caracterizam o crescimento espiritual. Quem cresceu espiritualmente consegue amar, se interessar, ir até o outro, principalmente o novo convertido, o irmão afastado. A pessoa vai por amor, mas ele vai com paz no coração, com tranquilidade, com domínio próprio. Ele não vai para discutir, para bater boca. Ele vai levando paz, ele vai levando a presença de Deus, ele leva alegria. Esse fruto do Espírito é a presença de Deus em nós, a pessoa crescendo quando se enche do Espírito pela prática. Não é só com teoria, com leitura de livros e estudos, nem assistindo reunião, que a pessoa cresce espiritualmente. Ninguém cresce espiritualmente assistindo reunião. Pode assistir reunião 20, 30 anos numa igreja, não vai crescer nada espiritualmente. Precisa haver alguém que oriente na prática. É a prática que vai levar a pessoa a crescer espiritualmente, não assistir reunião ou ler livros ou receber bênçãos. Nada disso faz a pessoa crescer espiritualmente. Quando há uma igreja que gosta de propalar bênçãos e fazer propaganda disso, muitas bênçãos, milagres e maravilhas, isso só acomoda mais ainda as pessoas. E quando é uma igreja muito rigorosa na pregação bonita, de estudos bíblicos, isso também faz com que a pessoa receba e, não praticando, aquilo não vai adiantar nada para aquela pessoa. E assim por diante, muitos crentes não crescem espiritualmente, porque assistir reunião não faz crescer, ler livros não faz crescer, estudar teologia, muito menos. Não faz crescer espiritualmente. Você precisa de ter um líder para discipular você, a quem você se submeta, preste relatórios, mostre o que você tem feito, receba instrução. Cada pessoa precisa de ter um líder para você também poder ser líder para outros. Você vai fazer discípulo, pelo menos 1, 2 pessoas, você vai cuidar, se interessar, acompanhar, verificar se aquela pessoa está indo bem, mostrar amor, acompanhar. Isto é algo intensivo. O discipulado não é assim uma vez por semana, isso nunca. O discipulado é frequente, é estar sempre com a pessoa, é amar aquela pessoa. É dessa maneira que Deus nos quer envolvidos com outros irmãos. A igreja pode ter 500 pessoas, mas você tem aqueles irmãos que são do seu relacionamento e aquelas pessoas
que dependem de você. E você vai buscá-las, você vai visitá-las, você vai orar com elas, você vai chamá-las para visitas e evangelização, você vai se reunir para orientar e instruir essas pessoas. Isto é discipulado. Vamos entender isto porque é fundamental para o crescimento espiritual. Sem o discipulado, a pessoa não cresce espiritualmente e depois, na eternidade, a diferença vai ser flagrante, mas aí Deus não vai fazer o tempo voltar atrás. Se você perdeu a oportunidade agora, infelizmente isso vai ter consequências eternas. Então aprenda, entenda o que a Bíblia está farta de nos trazer, modelos, exemplos, ordens, mandamentos, para você entender e praticar isto, garantindo a sua comunhão com Deus, garantindo frutos, garantindo a vida eterna para você. É isso aí.